Olá, tudo bem? Eu sou o Marcelo Moretti, especialista em Power BI, e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês alguns truques que vão transformar a tarefa de carregar dados para dentro do Power BI em algo muito mais fácil e produtivo. Vou te mostrar aqui 5 truques do Power Query que vão facilitar muito a sua vida na hora de carregar dados, principalmente quando você está carregando dados de arquivos texto ou arquivos Excel, que é o que a maioria dos usuários que não são de TI vão executar dentro do Power BI. Esses truques, eu garanto, vão facilitar muito a sua vida dentro do Power BI. Antes de ir para o vídeo, eu queria te pedir para se inscrever no nosso canal, deixar aqui o seu like, compartilhar esse conteúdo e deixar também aqui os comentários sobre o que você achou desse conteúdo. Bora lá para o vídeo? Bom, vamos lá então. Você recebeu sua planilha, ela tem alguns problemas e eu preciso tratá-la para carregar no Power BI. Nada de tratar no Excel, vamos tratar tudo dentro do Power BI. E hoje eu quero mostrar para vocês 5 grandes truques do Power Query que vão economizar muito do seu tempo quando você estiver carregando os dados para dentro do Power BI. Vamos dar uma olhadinha aqui para a nossa planilha e entender o que a gente pode fazer aqui. Eu tenho alguns dados aqui que eu não vou utilizar na análise, como CNPJ, inscrição estadual, inscrição municipal ou telefone. Eu tenho também aqui linhas mescladas. Então, ao invés de ter aqui a informação em todas as linhas, eu tenho essas linhas mescladas em uma única célula. Eu tenho aqui também o código do cliente junto com o nome do cliente. Eu preciso separar essas informações. Eu tenho outros problemas aqui também. Por exemplo, nomes escritos em caixa alta, escritos em caixa baixa, ou seja, tudo em maiúscula, tudo em minúscula. E aqui os nomes escritos com a primeira letra de cada palavra em maiúscula, que dá um aspecto visual mais interessante quando a gente for apresentar esses dados. Então eu tenho aqui uma série de problemas que eu preciso tratar para carregar esses dados dentro do Power BI. Vamos lá para dentro do Power BI então e ver quais são as opções que a gente tem para tratar e que vão economizar muito do seu tempo na hora de carregar os dados para dentro do Power BI. Então aqui dentro do Power BI agora, vou clicar aqui em obter dados, Excel, e vou escolher a minha base de clientes, que tem aqueles problemas que nós já vimos. Escolho aqui minha tabela de clientes e clico em transformar dados para já abrir direto o Power Query e poder ajustar esses dados. Então aqui agora com o Power Query aberto, eu quero te mostrar então os 5 truques que vão te ajudar bastante a ser mais produtivo no Power Query. E o primeiro deles, apesar de ser bem simples, pouca gente faz e isso economiza muito tempo, que é escolher as colunas que você vai usar na sua análise. Principalmente se você estiver trabalhando com uma base com muitas colunas, essa maneira aqui vai transformar isso, vai deixar isso muito mais fácil de você escolher o que você precisa ou não. Basta você desmarcar aquilo que você não precisa. Se for uma base muito grande, você pode fazer o contrário, você desmarca tudo e aí você pesquisa aqui só aquilo que você quer carregar. E aí você vai trazendo aqui um por um aquilo que você quer carregar e vai colocando esses dados aqui para dentro do Power BI. Então eu vou selecionar aqui o que eu preciso e vou excluir os campos que eu não vou precisar. Por que isso economiza muito tempo? Porque você não vai ficar carregando e não vai ficar tratando dados que você não vai usar. Se você ainda não tem certeza se você vai usar esse dado ou não, talvez você não tenha executado bem a primeira parte de entender os seus dados, entender o negócio e saber se você vai precisar desse dado ou não. Recomendo que você volte e defina, antes de começar as análises, antes de começar a carregar os dados, defina aquilo que você vai produzir. Porque se você definiu, você sabe exatamente que tipo de dado você precisa ou não. Se eu me esquecer, passou batido aqui, teve um dado que eu não carreguei e agora eu preciso dele. É só voltar nesta etapa da consulta e adicionar o novo dado que você esqueceu e ele vai estar ali disponível. Então não tem necessidade de carregar os dados que você não vai utilizar. E digo mais, muita gente carrega tudo pensando em depois limpar os dados que você não vai utilizar. Aí você fica com medo de excluir uma coluna que foi usado e vai dar um erro na aplicação. Conclusão, você nunca mais vai voltar para limpar os dados que você não usa. Você trata eles desnecessariamente, deixa a sua aplicação mais pesada, mais carregada e não usa aqueles dados e não volta para limpar.
Então, primeiro passo, escolha as colunas que você vai carregar. É muito simples e prático para a gente não fazer isso na carga dos dados. Então, já limpei, só tenho aqui as colunas que eu preciso. A segunda dica é o preenchimento. Muitas vezes daquelas células, aquelas linhas mescladas, ele vai trazer aqui a informação só na primeira linha da célula ou das linhas mescladas. E o que acontece? Eu preciso trazer esse dado consumidor para todas as linhas. Eu preciso trazer aqui o distribuidor para todas as linhas daqui para baixo. Importante que aqui tem uma ordem específica que eu tenho que carregar, a mesma ordem que estava lá no Excel. Ou às vezes quando eu estou trazendo arquivos texto também, isso é bem comum, onde eu tenho um agrupamento ali, eu preciso pegar aquele cabeçalho e levar para todas as linhas para baixo. Então, para isso, já existe um botão prontinho aqui em transformar, e eu tenho aqui, olha, o preenchimento. No meu caso, a primeira linha está preenchida e as demais não estão preenchidas. Se fosse ao contrário, se o consumidor estivesse aqui na última linha, eu teria que preencher para cima. Então eu tenho aqui as duas opções, preencher para cima ou preencher para baixo. E aí eu tenho agora aqui todos os dados em todas as linhas da minha tabela. Legal? Então essa é a segunda dica. Agora vamos lá para a terceira dica. Terceira dica, que vai quebrar um galho danado, é o dividir colunas. E aí o dividir, eu vou falar do dividir, mas a gente pode usar também o mesclar colunas. Se eu tiver duas colunas que eu preciso transformar em uma só, ele vai fazer exatamente o contrário. Então o dividir colunas, aqui no local, a gente tem aqui, olha, a cidade, o estado e o país dentro da mesma coluna. Isso não vai me ajudar se eu quiser fazer algumas análises, então eu preciso separar isso, deixar cada um na sua coluna de dados. Isso vai melhorar também, parece que não, mas isso vai melhorar a performance e até diminuir o tamanho do meu modelo de dados, porque eu vou ter colunas com menos valores diferentes. Então vamos lá, vou usar aqui o dividir colunas, seleciono a coluna, dividir colunas, e eu vou escolher a opção aqui por delimitador, porque o que está separando aqui as cidades do estado e do país é um traço. Então eu vou usar aqui o delimitador, mas poderia ser por número fixo de caractere, por posições, por minúscula para maiúscula, maiúscula para minúscula, dígito para não dígito, etc. Vou usar aqui o delimitador. Ele já identificou aqui ó, que o delimitador é um personalizado e o traço. Então o Power BI já analisou o conteúdo da coluna e falou assim, ó, tem um traço aqui que parece ser o delimitador. Ponto para ele, vou usar o traço mesmo. E eu vou usar aqui ó, a cada ocorrência do delimitador. Ou seja, eu vou, primeiro delimitador crio uma coluna, segundo delimitador crio outra coluna. Poderia fazer aqui até encontrar o primeiro delimitador, então ele vai quebrar isso em duas colunas. Ou o primeiro, de trás para frente, vou separar só o país da cidade-estado. Então isso eu posso escolher aqui também, ou a cada ocorrência do delimitador. Se a minha base está bem formatada, está bonitinha, isso vai funcionar muito bem. Eu ainda tenho a opção de dividir isso em colunas ou linhas. No nosso caso, a gente quer quebrar em 3 colunas, mas eu poderia quebrar isso em linhas também. Então, vou deixar em coluna, dá OK. E aí eu já tenho aqui, então, as 3 colunas específicas que eu preciso. E aí é só eu renomear aqui. Vou colocar aqui como cidade, estado, país. Então aqui eu já tenho as 3 dicas para a gente poder trabalhar aqui com o Power Query. A quarta dica é para a gente tratar o dado aqui, o tipo de escrita, né? Tá tudo aqui em caixa alta, aqui tá tudo em caixa baixa, aqui tá a primeira letra maiúscula, os demais minúsculos. Como é que eu quero exibir esses dados? Normalmente, exibir tudo em caixa alta fica muito pesado, né? Para exibição de gráficos, em tabelas, ele ocupa mais espaço e fica mais pesado. Então, o ideal é que a gente deixe isso tudo no mesmo estilo, primeiro, e depois no estilo melhor para visualização dos dados. Eu gosto muito de deixar a primeira letra de cada palavra em maiúscula. Eu acho que é o que funciona melhor e que dá um aspecto visual melhor. E aí a gente também não tem esforço nenhum para poder fazer isso. Como é que a gente faz isso? Seleciono a coluna que eu quero tratar, posso selecionar mais de uma coluna. Então vou selecionar todas as colunas de texto, vou deixar somente o estado, que é uma sigla e tem que ser tudo em maiúsculo. Vou lá em transformar dados, formato, e vou usar aqui ó, colocar cada palavra em maiúscula.
que na verdade deveria ser colocar a primeira letra de cada palavra em maiúscula. Tá? E aí ele já vai fazer isso para mim. É o pri maiúsculo do Excel, né? Ou capitalize. Então eu vou colocar aqui e ele já vai fazer o trabalho todo para mim. Eu não vou ter dificuldade nenhuma. E ele já trouxe, ó, tudo que estava em minúscula, ele trouxe a primeira letra maiúscula, tudo que estava em maiúscula ele corrigiu, e o que estava certo ele manteve certo. Tá? Então isso aqui também economiza muito tempo, não tem por que não fazer, é muito prático e fácil para a gente deixar a nossa base bonitinha e bem tratada. E o último problema que eu quero resolver, que é a nossa quinta dica, é como que eu posso separar aqui, olha, o código do cliente do nome do cliente. Eu poderia usar aqui de novo o dividir colunas, usar o parênteses aqui para dividir essa coluna e depois limpar o último parênteses e eu teria o mesmo resultado. Mas eu quero usar uma outra função para te dar uma outra dica de algo que pode ser bem interessante para a gente fazer e que pode resolver muitos casos quando você estiver na dúvida de como fazer essa solução. Eu vou clicar aqui então em adicionar uma nova coluna e vou usar aqui para adicionar uma nova coluna com colunas de exemplo. O que ele vai fazer? Ele vai selecionar a minha base, posso usar só o que está selecionado ou posso usar todas as colunas. Ele vai olhar para todas as colunas da minha base e o exemplo que eu der para o Power BI, ele vai tentar entender isso e vai criar uma fórmula para mim de acordo com o exemplo que eu dei. É mais ou menos parecido com aquele auto-preenchimento do Excel, só que aqui ele tem uma vantagem. Ele vai te dar a fórmula que ele está usando. Então você pode alterar essa fórmula ou até mesmo melhorar essa fórmula. Então vamos lá. Eu quero separar o código aqui. Qual que é o código? É o 0002. Então eu vou colocar aqui 0002. Ele já identificou ali que eu tenho na coluna cliente, coloco aqui o 002 e ele já preencheu para todo mundo, extraindo aqui o código do cliente. Então viu que eu não precisei nem pensar, eu só falei o que eu queria e ele foi lá e criou a fórmula. Que fórmula que ele fez? Ele usou aqui uma fórmula, olha, transformar text between delimiters do cliente, tudo que está aqui, olha, entre os parênteses. E aí ele extraiu esse dado. Eu quero trazer também agora o nome do cliente, então eu vou dar um OK aqui, posso já dar um nome para essa coluna. Vou chamar aqui de código cliente e vou dar um OK. E vou criar aqui mais uma coluna de exemplo, onde eu vou colocar o nome do cliente. Então eu quero aqui, olha, o José Silva. Dei um Enter e ele já trouxe aqui sem o código do cliente. Então ele fez aqui de novo, ó, transformar o texto antes do delimitador da coluna cliente, tudo que está antes do espaço, né, vindo aqui da direita para a esquerda. Então ele escreveu a fórmula, é isso que eu quero, dou um OK. Se por acaso ele não encontrou o que você queria, você pode vir aqui e dar uma segunda opção. Então eu poderia vir aqui na segunda célula e ir preenchendo o que ele errou e ele vai tendo mais exemplos para ele tentar entender a fórmula e criar a fórmula do jeito que eu quero. Então, se ele ainda não encontrou, vai lá na linha que ele deu erro e preenche manualmente para dar mais um exemplo para o Power BI e ele vai tentar criar uma fórmula lógica que resolva o seu problema. E aí eu vou ter todos os exemplos, deu certo, funcionou. Eu vou colocar aqui, olha, nome do cliente. E dou um OK. E você pode fazer isso de diversas formas. Por exemplo, eu quero trazer aqui também o número do endereço, ou eu quero trazer só o DDD, ou só uma parte, ou só o primeiro nome do cliente. Ó. Vamos lá. Quero trazer aqui só o primeiro nome do cliente. Vou dar a coluna de exemplo de novo. E vou trazer aqui, olha, o José. Só que eu quero o quê? O primeiro nome em caixa alta, letras maiúsculas. E ele já trouxe aqui, ó, todo mundo em caixa alta. Ele seguiu o exemplo. Olha lá, ele usou aqui um text upper, colocando todo mundo em maiúsculo antes de fazer a extração só do primeiro nome. Então isso aqui também pode poupar muito do seu tempo para você fazer suas consultas e suas cargas de dados dentro do Power BI. Depois que você fez tudo isso, então, é só você vir aqui, página inicial, clicar em fechar e aplicar e ele vai carregar esses dados. Toda vez que você atualizar a sua planilha Excel, ele vai executar todas essas transformações e vai deixar ela prontinha no Power BI para você executar suas análises. Vamos clicar em fechar e aplicar agora e ver como é que esses dados são carregados aqui dentro do Power BI.
Visualizando os dados aqui, então, a gente tem os dados tratados como eles estão lá no Power Query. Acabei não renomeando a última coluna aqui, só voltar lá no Power Query e fazer esse ajuste. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de dar um like, de se inscrever no nosso canal, deixar ali os seus comentários também e de compartilhar esse conteúdo com aquelas pessoas que você acha que também pode se beneficiar desse conteúdo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.